isso, eu queria começar já escutando de você, assim, né, o que se fala sobre dados que de fato, né, tem essa importância aí. Hoje muito se fala sobre essa questão de data-driven, mas de fato isso é relevante para as empresas? O que você tem visto na prática aí nas empresas onde você atua? Não, legal. Bom, acho que troquei recentemente, né? Saí do Madeira Madeira, que já é uma empresa 100% digital, e vamos dizer assim, que chegou no grau de saturação do uso de dashboards, de tabelas, assim, trazer os dados à tona. Eles já, quando eu cheguei lá, eles já estavam no momento assim de que já não adiantava mais, né? Então, é onde entra a ciência de dados, né? Então, o data-driven muito confundido em algumas vezes, assim, ver os dados e ter certeza com os dados, né? Porque eu acho que o data-driven, de fato, é você estar com um dado que te aponta um caminho, né? Diferente de você ter um monte de informação, né? Na Pipefy, o Alonso, né? Tem uma pegada que ele gosta de dizer que tem que ser data-driven e tal, mas ainda também, né, tá um pouco longe de chegar nisso, né? Enfim, agora entrou um CEO novo lá na firma, que é o Anand Eva, que é americano, trabalhou no Google, trabalhou nas empresas bem grandes, assim, lá, foi diretor e tal. Então, ele sabe da importância, né? Então, assim, nas encomendas dele, no final, ele fala, tá, mas eu não quero só um reporte, eu quero um reporte gerado com alguma coisa embasada ou em estatística ou em machine learning. Já vem assim, encomenda. Então, você vê que realmente, assim, o mercado brasileiro está num déficit bem importante, né? No caso de data-driven de verdade. Então, abrir esse parênteses grande, né, na questão dos dashboards, mas o BI era muito forte, em trazer o dado, mas realmente era um período de que era difícil, né? O dado estava lá no banco de dados, difícil de ser usado, então as empresas vieram nessa pegada de ter o dado de maneira mais fácil. Daí conseguiram tirar algumas estatísticas básicas, mas também não são o suficientes, né? Ou umas tabelas gigantes, né? E eu vi muito, vamos dizer assim, deixar de maneira gráfica um dashboard com toda a informação disponível e entregar para o usuário. O problema é que quando chega na mão do usuário, o usuário não sabe o que fazer. É muita informação. E nada ao mesmo tempo, né? Porque, beleza, que técnica ele vai usar para extrair alguma informação? Abre o número de um jeito, abre de outro, né? E continua com um monte de dúvida, né? Então, assim, acho que o data-driven ainda tem, nas empresas um pouco mais tradicionais, até nas novas, essa pegada de dashboard, né? Eu tenho uma luta, sempre que eu posso, né? Eu parei de ser o tio chato de fazer análise multivariada, né? E agora, tipo, a galera, o que a gente faz? Eu falei, então vamos lá, né? Vamos fazer assim, vamos fazer assado. Vamos achar um machine learning que caiba aqui e possa entregar a informação. Então, eu acho assim, a parte de ter o dado disponível, ver os dados com dashboard e aí sim aplicar alguma técnica que você consiga reunir todas as informações e tire alguma conclusão, é o próximo passo que está difícil de ser dado, assim, na maioria das empresas aqui. Legal. Você pegou um ponto ali, Rafa, até que eu acho que é legal até para a gente contextualizar, sobre as fases, né, onde as empresas se encontram, e aí você algumas vezes comentou ali sobre, né, tá no estágio ali onde muito dashboard. Como é que a pessoa, olhando para a empresa dela, assim, como é que ela entende em que fase que ela tá e qual deve ser o próximo passo, né? Porque se fala, né, muito em inteligência artificial, mas até chegar lá, eu imagino que tem um caminho, assim, né? Tem algumas etapas que você tem que seguir. Quais seriam essas etapas, assim, e como que a pessoa entende a etapa que a empresa dela se encontra? Não, legal. Bom, assim, eu acho que um bom momento, um momento bom para a empresa, para começar a entender data science, é quando ela já entendeu que, beleza, tem que ter o cara que manipule os bancos de dados e consiga trazer as informações à tona.
Tem aquele cara que faça o data vis, né? O data visualization, né? Ou a visualização de dados. Que são os dashboards, as tabelas e tal. Legal. Porque imagine que a informação já está bem trabalhada, já está pronta para possivelmente você usar alguma técnica mais sofisticada. Então, acredito assim, tem empresas que estão começando agora essa transformação, por exemplo, de ter o dado de fácil acesso para fazer análise. O Madeira, eu vi que eles já estavam na saturação, né, da questão de dashboards, então já tinha informação. Lá era interessante, né? Não vou falar engraçado, era interessante, né? Porque as pessoas pegavam lá, até as pessoas do comercial sabiam fazer uma query na SQL. Todo mundo tinha acesso no banco, né? Tinha uma menina que trabalhava comigo que ela falava, eu vi no Golfinho que deu tanto de venda ontem. O Golfinho é uma ideia para ver em MySQL, né? Ver as informações, tipo The Beaver, agora eu não me recordo o nome. Mas a galera que não sabia muito acabava usando ela, né? Essa ideia. Então, assim, já estava madura o suficiente para começar a implantar ciência de dados. E realmente, ajudei, né? Participei nesse processo lá de ser mais orientado à análise de fato de dados, né? Agora, tanto que deixei 4 cientistas de dados lá, né? Que acabei contratando e formando parcialmente alguns. E eles estão numa pegada interessante agora de sim analisar para ter um insight. Beleza, agora como que eu pego essa montoeira de informação, né? Analiso com uma modelagem estatística, machine learning, deep learning vamos dizer assim, deep learning quem vai usar é a Netflix, é a Amazon, são grandes companhias que precisam tomar decisão em tempo real, em informação streamada. Agora, muitas empresas não estão com essa necessidade ainda, né? Pelo menos Madeira talvez, daqui a um tempo. Mas a Pipefy, por exemplo, já não. A Pipefy já tem que eu estou trabalhando agora, né? Eles têm uma quantidade de acesso no site, né? Enfim, ela é bem menor, né? Diferente do Madeira. Madeira a gente pegava, não me recordo os números agora, mas sei lá, vou chutar aqui, não me lembro mais de cabeça, mas acho que 6 milhões de acessos por dia, ou quase 1 milhão. Agora estou meio confuso nas quantidades, mas assim, era muito acesso diariamente, era demais, né? Que eu me recordo que era muito factível, assim, era tipo 6 mil acessos simultâneos no site, 8 mil acessos ao mesmo tempo, então... E cada acesso gera um mar de dados ali, né? Exatamente, então assim, quando eu saí de lá, o pessoal de engenharia de dados já estava disponibilizando o dado em streaming para que fosse possível plugar alguns métodos de machine learning ou de inteligência artificial já mais robustos para tomar decisão, né? Então, o Pipefy a Pipefy está numa transição, assim. Está começando a ver que dashboard só não atende mais, né? Já não é suficiente para atender o que é necessário, e está começando a criar uma cultura de, a gente tem que entregar análise, tem que entregar o insight, né? E aí, assim, como que você percebe, eu acho que, né, mas tipo, tem um indicador que pode mostrar isso? Eu acredito assim, se você tiver como saber quantos dashboards você tem e qual é o uso diário desses dashboards, já vai te dizer se você está já tem que tomar o próximo passo de ir para uma análise mais robusta, né? Então, para ir para assim, no mínimo uma análise que você consiga pegar vários fatores, né? Várias variáveis, mesclar elas, né? Vamos dizer assim, e extrair só o suco ali, só o néctar daquilo, né? Só o que você precisa ver para tomar a decisão, né? Então, acho que é um excelente indicador, porque o que a gente vê lá no Pipefy, por exemplo, e eu sou especialista, né, cientista de dados em marketing, mas eu inclusive participo das dailies lá, né, na categoria lá do método ágil, né, do pessoal de data, né, data analytics. Eu tenho um pezinho em cada uma das áreas ali. E aí, algumas vezes, eu acabo trabalhando como consultor, porque o pessoal lá está começando a
né, a trabalhar com machine learning, daí eu falo, olha, tem que fazer assim, tem que fazer assado, enfim, né? Tem dessas, né? A gente pode ajudar do jeito que dá, né? Às vezes. Mas o que eu vejo, assim, muito dashboard é arquivado. Mas muito dashboard é arquivado. Então, eles levam, sei lá, às vezes um mês para poder juntar a informação, para poder deixar ela de um jeito, trazer uma visualização, e aí, no final do dia, ninguém está usando. Ou usa muito pouco. Porque é aquilo. O usuário pediu. Eu preciso de um dashboard que me mostre a média de alguma coisa. Mas ele não sabe se aquilo vai agregar valor ou não. E aí, quando ele começa a usar o dashboard, ele já para de usar, porque ele vê que, putz, essa informação é legal, mas só é legal, não me traz insumo, né? Não me dá uma direção. Então, eu acho assim, primeiro vamos dizer assim, seriam os 3 passos principais, né? Talvez tenha os subpassos ali, os subitens, né, em cada um deles. Mas o primeiro, assim, eu consigo juntar as informações, por exemplo, de toda a empresa de uma maneira rápida? Não. Eu preciso de um DBA que vai acessar o banco de dados ali, outro aqui e tal, e eu não consigo unificar os dados. Então, é a primeira fase. Tem que ter um banco de dados dedicado a ter toda a informação ali, né? Pode ser um data warehouse, que o pessoal fala, né? Um bancão de dados de maneira relacional, né? Tradicional, né? Mais antiga. Pode ser um data lake, que daí você coloca tudo lá e depois vai se achando, né? Mas aí tem que contratar bons profissionais para acabar não se afogando no tal do lago de dados, né? Que é fácil também. Beleza, tá com a informação ali disponível? Legal. Eu acho que antes do passo de, agora eu vou contratar o cara para fazer dashboard. Eu acho que assim, contrata o cara para fazer o dashboard, mas contrata um analista de dados, ou um estatístico, ou um cara da matemática industrial aqui no Paraná, em Curitiba, né? A gente tem um departamento de estatística muito forte, mas eu acho que tem que ter esse profissional para poder, assim, fazer um data quality, né, do dado, que seria quais são os dados de fato que fazem sentido ter armazenados ou não, como, fazer essa análise já multivariada, e o resultado dessa análise multivariada, esse insight, esse insumo, isso vira dashboard. Então vai ter o cara do DataVis ainda. Mas eu vejo o cara do DataVis plugado nessa saída de análise de dados. Ele pode fazer os dois também, lógico, né? Mas não precisa necessariamente passar por esse período de Business Analytics. Uhum. De só ter dashboard, só ter planilha, tabelas, enfim. Já faz um bem bolado, já faz o cara que vai gerar um insight, esse insight vira um dashboard. Eu acho que assim, isso é o ideal, né? Aí você junta vamos dizer assim, o passo 2 e 3 num só. Mas já junta de uma maneira que você já torna a empresa mais competitiva, né? Porque tenho tido algumas experiências com profissionais de fora, né? Tanto na Madeira, né? Tinha várias pessoas lá dos Estados Unidos, o Pipefy, metade da equipe já é de lá, né? E você vê que o Data Driven dos caras é outro nível, não é o nosso Data Driven aqui, né? Tanto que conseguir passar numa prova para ser cientista de dados lá fora, ele é bem mais complexo, né? É uma prova de Python já mais robusta, conceitos de estatísticas de uma maneira que já é mais pegada, então assim, você vê que eles dão um valor muito alto para o profissional que vai gerar o insight, porque ele tem que saber o que está fazendo, né? Uhum. Então assim, aí vem o desafio de tirar o cabelo e a noite de sono do pessoal do RH, né? Como achar esses caras, né? Como testar se esses caras vão ter uma boa entrega ou não vão ter uma boa entrega. Também isso daí já é um outro desafio, né? Porque é escassez. E trabalhar remoto, né? Tipo, o mundo inteiro está procurando cientistas de dados e qualquer um pode prestar serviço, seja onde for, né? E por que não ganhar em dólar ou em euro? Sim. Ou, né? Enfim. E como é que você vê, assim, os resultados, né? Até casando com as fases que você comentou, só para a gente fechar até essa questão das fases ali, né? Que acho que agora deu para separar bem, entender bem, né? E então, assim, que resultado que eu consigo enxergar na prática quando eu junto os dados?
depois, que tipo de resultado que eu consigo enxergar quando eu já estou tendo dashboards ali que estão fazendo sentido, né? E aí, numa próxima etapa, eu já estou conseguindo aplicar algoritmos aí em cima disso, que resultados que eu vejo como empresa? Eu acho, o primeiro, assim, eu acho que quando você faz uma centralização da sua base de dados, o primeiro ganho para a empresa, e até eu passei por um processo seletivo, uma empresa de grande porte aqui do Paraná, e tive a oportunidade de conversar com o presidente, até foi meio surreal, assim, porque, pô, conversar com o cara e tal. E, tipo, acho que não é discurso de entrevista de emprego, mas, assim, o que eu trago muito comigo é quando você centraliza toda a informação e a empresa inteira bebe da mesma fonte, o interessante é você ter a coerência quando você está vendo as informações. A informação de vendas do mês é uma só. É para quem é de vendas, é para quem está no fiscal, é para quem que é da controladoria, quem é de compras. Assim, você faz a empresa ter um único discurso quando você está falando de resultados. Isso já é um ganho que já na largada, já, né? E aí, por isso que eu falei, o interessante é já trazer os dois caras, o cara que vai fazer a análise de dados e também fazer o BI, e eu esqueci desse ponto. Porque o cara do BI já vai falar, olha, empresa, tá aqui, ó, resultado de venda é isso aqui. Aí o cara foi lá, trouxe, né, da base de dados, unificou, e o resultado, os KPIs, OKRs, né, tem tanto nome bonito, né, para as metas da empresa, né. Mas, enfim, todo mundo está vendo a mesma coisa, né? Porque você só disponibilizar o banco, eu já vivi isso também, tá? E aí vou começar a parar de falar das empresas, né? Porque daí pepino ninguém quer ter empresa atrelada a isso. Mas aí você vê que na empresa você disponibiliza só o dado, cada um tira suas conclusões com aquele dado. Isso também é perigoso. Então, é um filtro a mais que um faz, é um filtro a menos que outro faz, e o que é pior, muitos gestores ficam, né? Eu presenciei e muitas vezes, né? Você vê a questão acontecendo, não tem muito o que ser feito, né? Às vezes uma pessoa que está acima de você, enfim, né? Você ficou sabendo, coisa do tipo. Mas assim, e aí vamos mostrar o resultado assim. Ah, não, o resultado assim tá ruim. Não, vamos mostrar a mediana. Puta, a mediana ficou feia também. Ah, vamos mostrar a variação. E aí de um mês para o outro, o slide some, outro aparece. E aí a pessoa que está vendo ali, né, o dono, o board, seja o que for, né, esquece como é que foi a apresentação anterior. E aí passa batido, né? Só vê aquele número que está bonito, naquela perspectiva. Então daí cada área monta a sua, né, a sua árvore de KPIs, né, dependendo da situação. Então, vendas tá bom. Quando vendas tá falando que vendas tá bom. Mas quando, sei lá, a área de marketing tá vendo, não tá tão bom assim. Tá tudo ferrado, né? Assim como as campanhas de marketing tão bonitas, mas vendas tá se ferrando porque não tá trazendo lead, não tá trazendo consumidor. Então, assim, você bota um basta nisso. Não. A informação é essa aqui. Tá ruim. Essa versão tá ruim. Você só vai me justificar por quê. Mas pelo menos a base é unificada, a informação é única, né? Eu acho que isso já para a empresa é importantíssimo. Não, é importante, né, Rafa? Porque pior do que não ter os dados é ter dados errados, né? Imagino que Sim. Tomar uma decisão em cima de um dado que não esteja correto é às vezes muito mais grave do que você ter a ciência de que você não sabe aquilo, né? Então, isso daí é muito ruim. E aí, quando você vê, você já passou por meses de resultados ruins, né? E aí vira uma hemorragia interna, né? Até é ruim fazer essa analogia, mas infelizmente hemorragia interna, quando você vê, o paciente já foi, né? Infelizmente. Uhum. E na empresa não é diferente, né? Assim como furos nas questões financeiras, fiscais, quando não vistas, né? Isso acontece, às vezes em vendas, né? Em marketing também. Então, e depois para a empresa recuperar aquilo é complicado. Então, e algumas vezes vamos dizer assim, né, por uma índole profissional, enfim, algumas vezes sim, mas às vezes é por falta de saber o que fazer mesmo, né? O primeiro número que gerou tá bonito, beleza.
Olha que coisa linda. Tá lá, tá bonito, né? E assim, geralmente quando eu tô montando profissionais, né? Montando profissionais é ótimo, né? Tô treinando profissionais ou tô desenvolvendo profissionais para trabalhar comigo que lidem com números, né? Lógico, sempre vai lidar com números. Mas principalmente aqueles que vão lidar com KPIs, né? Olha, você é responsável por mostrar os KPIs da área, cara. Então, olha só, o número não pode estar errado. Não pode estar errado. A premissa pode estar errada. O acordo pode estar errado. Enfim, tudo pode estar errado. Isso eu aprendi com o Everaldo Bertão, né? Gerente lá do Boticário até hoje, agora está em logística, mas ele era coordenador de demanda na época, né? Planejamento de demanda. E ele cobrava demais isso. E claro, né? Como planejador de demanda, os números que eu gerei errado na época, o rombo que é para a empresa era surreal, assim, né? Então, e mesmo que a falha fosse pequena. Então, ele falava, cara, a premissa de gerar a previsão pode estar errada. A previsão pode estar errada, mas o número que se gerou tem que ser exatamente o mesmo do sistema, né? Então, e KPI, então, não se fala. KPI, ele, cara, tá lá. Vendeu tanto, investiu-se tanto, então o ROI é de tanto. E ponto. Não Você pode consegue, dar um número diferente. consegue só dar um exemplo, Rafa, quando você fala a premissa de gerar uma previsão, a previsão... Seria assim, por exemplo, a gente vai investir X milhões ou X mil reais na campanha de publicidade, vamos ter N campanhas, o produto vai ter essas características, né? E essas características vão fazer o produto vender mais, vender menos, vai ter ressaca de venda, não vai, né? Canibalização, então tem todos os contextos, né? Então aqui estão as premissas, né? Então, de ser gerados aquela previsão, aquele número, aquele indicador, enfim. Pode estar errado? Pode, mas é em comum acordo, né? Você foi com todos os níveis ali e, olha, então as premissas são essas, alguém discorda, alguém concorda, né? Tá todo mundo confortável com esse cenário? Daí pode ser o cenário pessimista, otimista, o cenário do meio, né? Todo mundo acredita. Vamos embora. Mas é aquele número, né? Depois que aconteceu o resultado, você não pode mudar ele. Né? Ele não pode, não, eu mudei porque, sei lá, não, espera lá, sabe, tem que ser o mesmo. Então não pode ter falha. Então, geralmente, assim, eu cobro muito, né? Quem trabalha comigo, enfim, eu me cobro demais, né? Tanto que quando vou reportar algum número que não sai de maneira automática ainda, né? A primeira coisa que eu faço é automatizar esse processamento, né? Porque quanto mais automatizado, o sistema erra muito menos que o humano, né? Você está manipulando 2, 3 planilhas ali, a chance de você gerar um número errado é altíssima, né? Por mais às vezes você gere fórmula, mas aí você tem que arrastar a fórmula de novo, então tem essas coisas, né? Então eu já sistematizo, mas mesmo assim eu vou lá, double check, se é muito número, eu falo, fulano, vem cá, você que não está com viés nenhum, você tem 15 minutos para validar os números comigo? Ou para ver se faz sentido o que eu gerei de estudo, né? Porque às vezes você tá tão ali, né, em cima do número e às vezes você fez parte da criação daquele contexto, você quer que o número dê certo. Então, isso é outro cuidado que tem que tomar, né? Às vezes um erro gera um número bom, mas por causa do erro, não porque realmente é bom. Então, um cheque de sanidade, né, dos números. Mas, enfim, né, isso é um exercício que eu sempre faço, assim, da pessoa, tipo, naquele momento que deu aquela vontadezinha de ficar no WhatsApp, que deu aquela vontadezinha de ir na internet, porque, entre aspas, não tem nada para fazer, vai ver o número, vai ver quanto que deu de resultado de vendas do ano passado, se tem algum mês que vende mais, que vende menos, se aquilo se repete, se não se repete, sabe, tipo... Quer trabalhar com número? Beleza. Então, cara, tem que mergulhar de cabeça nos números. Não tem como ser diferente, né? Porque você vai pegando fluência nos números que você trabalha também. Então, de maneira fácil, você já vê que aquele número não faz sentido, né? Tá errado. Em grandezas, principalmente, né? Tem que ter uma noção, né? Sim. Tipo, deu 3 milhões de resultado. Não, cara. Não. Faz sentido. O maior venda histórica que a gente já teve foi 300 mil. Você tá falando que deu 3 milhões, às vezes é um zero a mais, né?
Então, sabe, tem que ter esses cuidados. E quando? Né, voltando, né? Eu gosto de abrir esses parênteses, agora eu vou voltar para fechar a questão. Então, você tendo centralizado a geração do número, dos resultados da empresa, acho que é vital. Então, a Pipefy tem, por bem, uma área de governança, que eu acho perfeita, assim. Então, nenhum número sai sem o check agora dos caras, né? Maneira também tem uma área lá de... Acho que também era governança, se não me engano, o nome da área. Também fazia esse check de sanidade dos resultados da empresa, né? Para ver se fazia sentido, se não fazia e como é que estava. Então, acho bem interessante e bem importante isso. E aonde que é o cuidado aí, Rafa? Assim, legal que a gente falou sobre a importância da assertividade do dado, né? Mas imagino que esses checks, double checks, né, elas vão gerando um passo a mais, uma burocracia, entre aspas, né, que muitas vezes é necessário. Mas até onde isso vai e qual a preocupação para que isso não traga perda para a agilidade da empresa? Existe esse olhar, assim, Então, não, legal, justamente, então, talvez entrando mais no detalhe, quando você tem uma fonte única com as informações, um banco de dados que centralize tudo, e ali o banco de dados já é capaz de fazer esses cruzamentos e já ter o resultado. Tá ali, então é rápido. Fechou? Tá ali a informação. Então, é só ver se porventura não deu nenhum processo que quebrou, né, para trazer informação e tal, né, tem ali um check que tem que fazer. Mas quanto mais sistematizado é isso, então por isso que é a importância do banco de dados. É o primeiro cara, né? Então todos os dados estão confiáveis, todos, né? Aí o cientista de dados pode pegar aqueles dados e fazer a questão acontecer, né? Então cruzar as informações de vendas, com compras, com investimento em campanhas de marketing, e aí começar a extrair os outliers, né? Ver o que deu muito bem, muito certo, o que deu muito errado, a campanha que funciona, tipo de produto que tem maior adesão, menor churn. Aí começa todo o trabalho, porque você está começando a trabalhar em cima de um dado que está, se não for 100%, está próximo disso, de confiabilidade. A empresa inteira confia. Aí quando você trabalha num dado que está mais ou menos, você gera isso às vezes legal até. Você está confortável com aquele banco e tal. Mas as outras áreas, ou sei lá, né, os C-levels, né? CEO, COO, CMO, né, CTO, C alguma coisa. Os caras, não, mas esse banco de dados volta e meia dá problema. Ninguém usa essa informação. Vai ser pronto. A única informação que tem para você poder fazer aquela análise não é confiável. Aí já começa a complicar, sabe? Então, assim, por isso que acho que é um primeiro passo muito importante. Quer fazer ciência de dados? Então, se preocupe em ter todas as informações de maneira correta, bem armazenadas e bem trabalhadas na, sei lá, transformação, né, eventuais transformações ou higienização que tem que ser feitas, né? Sim. E armazena da melhor maneira possível. E com isso já começa a extrair informação dali. Não pede para a área, quanto que deu de venda mês passado? Daí a área de vendas tem que passar. Não, tá ali. Não precisa pedir para ninguém, já tá ali a informação.